Boa tarde. Esse vídeo será sobre um tema bastante longo. Não tão longo que nem o humano, que o humano eu vou fazer um só para ele. E não tão longo como os formados, são os trabalhos. Que eu vou explicar, né? Eu vou falar cada um deles. Os formados eu acho que eu vou dividir em 4 partes. Esse é o especial da semana toda, de segunda a domingo. Semana que vem eu faço especial da semana também, que vai ser basicamente um vídeo muito bom e, né, vai ser pica. Mas voltando, agora vamos falar. De acordo com em uma época bastante distante, em 2300, de acordo com a história, a mana foi encontrada, não em forma de magos, e sim em forma de monstros, sendo pedras, gafanhotos e também vários insetos. Começando como algo simples, que afetou países com bastante insetos, por exemplo, a Índia, China e Brasil, os insetos como baratas, grilos, essas coisas, e gafanhotos, começaram a ficar mutantes. E muitas pessoas, muitas mesmo, que começaram a nascer naquele ano, nasciam com deformidades, mas elas não conseguiam entender como essas crianças nasciam com deformidades impossíveis. Para a época, que é uma época de tecnologia, tinha coisas que eles conseguiam curar, criar até a cura do câncer. Mas quando eles literalmente viram aquilo, um nascia sem um órgão, toda vez que botavam, o órgão murchava ou não tinha espaço para ele. Aí nasceu os primeiros decadentes para a época de 2310, que foi chamada a época do desastre, porque 45 países entraram em crise, contando Estados Unidos, Brasil, China, Rússia e França, sendo os mais afetados, porque os decadentes, eles nasciam de uma maneira não controlável. E é claro que não tinha como estudar naquela época esses seres, porque com a tecnologia eles pensavam, nossa, eles são seres humanos mais fortes que a gente. De acordo, eles eram saudáveis e mais fortes. Mas, aos poucos, quando alguns nasciam sem essas deformidades, percebiam que eles tinham mais força que os decadentes, que eram os humanos normais. E nasceu em 2360, começou a época de ouro da manipulação, que foi a época de quando um decadente chamado Jonathan, ele conseguiu comer um grilo por pura curiosidade, porque ele tinha vários problemas mentais por ser decadente. Naquela época, todos os problemas eram possíveis. Hoje em dia, nem tanto. Por exemplo, ele não tinha metade do cérebro. O cérebro dele era... Eu tô falando metade das funções em si. Então a lógica dele, né, é a mais louquinha. Após isso, ele conseguiu a primeira manipulação, sendo o fogo. Veio mais testes. Os humanos que comiam os grilos não ganhavam isso, mas os deformados sim. Aí nasceu os testes. E nasceu uma coisa, um estilo de uso para cada decadente, que foram os primeiros a usar isso. Que, né, começaram a tentar entrar na presidência, mas foram caçados por falsa acusação. Sendo que os países combinaram em ter uma quantidade pequena de decadentes no seu país, de 150 a 150 é o mínimo, a 320, que é uma quantidade ok.
Sendo que naquela época, nossa querida humanidade estava com 32 bilhões de seres humanos, que caíram para 500 milhões, por causa desses queridos anos. Sendo que os que não conseguiram se defender foram aqueles que eram inúteis, entre aspas, porque ninguém queria salvá-los. Famosos não foram salvos pelo governo. E isso aconteceu de uma maneira bastante legal. Como eu posso... Legal, eu tô falando para um historiador, viu? Isso foi bem triste na época. Mas para um historiador isso é um prato cheio. Quando você pensar, nossa, eles foram cruelmente tratados. Não. Os famosos que foram cruelmente tratados foram aqueles que tinham no mínimo um problema, tipo jogador de futebol ter problema no joelho. Aqueles que tinham problemas no joelho, problemas físicos, mentais, aqueles que cometeram crimes. Somente tinha 3 regras: sendo político, não fez nenhum crime e sendo totalmente anticorrupto. Porque como eles sabiam quem é corrupto ou não? Porque naquela época nasceu um dos piores carcereiros de corruptos, o juiz e o primeiro puro sangue, Marquinhos. Marquinhos conseguiu e tem a habilidade de ver mentiras. Dizem que ele está vivo até hoje no governo dos Estados Unidos. Mas não cuidem-se. Ele foi quem nomeou a manipulação e é o segundo pai da manipulação, tirando Jonathan. Ele nasceu através de experimentos que foram de tirar bastante sangue e tentar formar um ser vivo pelo sangue dos decadentes. Que nasceu alguém mais poderoso, com falta de órgãos, mas muitas veias, sistemas. Agora vamos para o interessante. Antes que vocês me perguntem, uma coisa interessante é que a manipulação de sangue somente pode ser herdada pelos puros sangue. E manipulação de sangue primordial é do Marquinhos e os seus descendentes, que foram apenas, ele só teve um filho e uma esposa, que foi casamento arranjado pelo governo. Sua esposa foi humana, ela morreu em menos de 10 anos de casados, ela morreu com 55 anos. Marquinhos ficou alucinado, querendo que o seu filho fosse que nem ele, e o seu filho nunca foi encontrado, sendo que essa é uma das piores perdas de Marquinhos. Ele criou uma lista de manipulações. O que é uma manipulação? Para quem não viu o vídeo, manipulação é aquilo que você usa para manipular, é um estilo de manipular mana e elementos, sendo que ela não é feita para magias ou feitiços. Ela tem a manipulação, ela é diferente dos tipos de mana, sendo que a manipulação ela permite você manipular. Os tipos são categorias e é claro que é a melhor coisa. E magias e feitiços são habilidades únicas que só tem uma unidade, que não tem familiares. Qualquer um menos decadente só pode ter três manipulações, que é uma dessas 10 magias da lista ou fora, tipo raio, manipulação de raio, essas coisas. Sendo isso, você consegue algo bastante interessante. Após você olhar, você pensar: nossa, eu tenho fogo. O que fazer, irmãos? Eu vou explicar já já. Aí, decadentes, eles têm o direito de começar com 2 manipulações. Lembrando, todos os players que tiverem classe mágica ou espiritual
só pode ter uma manipulação. E manipulação é espiritual e mágica. Então, né? Só pode ter tipo uma mágica e duas espiritual. É desse estilo. Um decanete começa com fogo e aí joga um D9, caso ele caia no aleatório para ver qual ele pega. Certo, né, irmãos? Mas tem uma coisa interessante. Vocês não sabem, mas o nosso querido decadente, ele tem uma coisa chamada eu vou ter mais e mais. Ele pode ser a raça com menos força e essas coisas, mas ele pode ter 5 manipulações e 10 feitiços, que é uma quantidade absurda. 10 feitiços são tipo o dobro que uma pessoa consegue lembrar. Como assim? Feitiços, magias e tipos. Tipos, o nosso decadente só pode ter o mesmo, porque não tem nada a ver. É sua especialidade o tipo de mana. E também nosso querido decadente. Ele tem uma coisa interessante. Porque ele tem uma memória avassaladora se ele tiver 5 na perícia. Memória. O que essa perícia faz? Permite você memorizar. Quanto mais memória você tiver, mais você memoriza. A cada 1 de memória, 2 feitiços. Eu tô dando um exemplo, viu? Você pode colocar outra coisa em vez de feitiço. Também tem coisas interessantíssimas, irmãos. Agora, vocês vão ver uma coisa interessante. Se tu for num D10, você vai ter essa listinha. Sendo o primeiro o menos, que você vai ter um menos preço. E o segundo, que você vai ter um preço igual. Ó, primeiro e último são preços diferentes. Do segundo até o nono é o mesmo preço. Vamos pelo fogo. Fogo, como é a magia primordial, entre aspas, que é a manipulação primordial, vocês conseguem, vocês gastam 3,5 para você upar uma habilidade. Você pensa, nossa, é muito. E lembrando, 3,5 é o crítico. Quem não viu, eu vou deixar nos cards o meu videão, aí você, né, segue lá. Eu acho que eu consigo deixar nos cards. E eu vou te falar uma coisa. A manipulação é horrível em termos, porque ela é a mais fácil de conseguir cauterar, porque é a mais conhecida. Então, né, só dá uma lida rápida, usa memória e tal. Lembrando que uma manipulação ela não pode ser vencida a outra só por elementos, tem que ter níveis. Por acaso o tempo nível 6 não pode vencer o fogo nível 7. É tipo isso. E tipo, aí é o último e esse é o primeiro. Vamos começar pela primeira habilidade, que é a habilidade inicial. Manipulação e criação de fogo. Você cria fogo, ele não tem forma de início. É como se fossem umas rajadas. E isso é perfeito para caso você queira usar em termos. Teletransporte e modificação permite você criar bolas de fogo e teletransportar a partir de ataques seus junto com fogo. Por exemplo, tipo, você usou sua habilidade para criar uma lança de fogo. Aí você pode trocar de lugar com uma lança. Interessante, né? Controle melhorado. Você pode controlar fogo que não foi criado por você. Ou fogo criado por uma outra pessoa, que a manipulação tem que ser 2 de diferença. Já que é o nível 3, tem que ser nível 1 para tu controlar. Ou fogo que já esteve ali naturalmente. Como fogo de fogueira, essas coisas. Usar como ação secreta. Tu pode fazer armadilhas e usar isso pra, né? Ou você fala, Messi, eu quero usar isso daqui. Você manda no PV. Você manda no privado do Messi. Ou você fala em voz alta pros seus aliados já, né? Dá aquele pensamento, não, ele colocou a armadilha ali. Então, né? Mas tu pode colocar a armadilha que, né? Manda no PV do Messi que fica mais legal. Quinto, controle níveis inter. Você pode controlar níveis de 5 para baixo. Se for igual, você não controla.
E você pode usar 100% do fogo. Aí lembrando, eu coloquei criar no nada do fogo. Permite você literalmente. Pense naquele fogo que você não criou. Aí você pode usar aquele fogo para contar que aquele fogo é seu. Sendo que, né, não é seu. E sim, se alguém tiver uma manipulação nível 4 de outra coisa, você pode usar isso contra ele mesmo. Tipo, jogar água. O cara não tá esperando um fogo na cara, né? Você pode deixar uma faísca na água que vai criar fogo. Sexto nível. Agora isso dificulta muito. Porque tem 3 regras para tu conseguir sair do nível 5. Você tem que marcar que aqui vai ser o seu único elemento nível 7, que vai ser sexto e sétimo. E você não pode ter mais nenhum dos 2 ou 4, se tu for um decadente, nível 7. Então escolha com sabedoria. Você vai ter a perícia nível 5, crítico, a perícia crítico. Que eu vou fazer um vídeo para cada perícia. Não se preocupe, conhecimento, essas coisas. E você vai ter uma coisa problemática para se fazer. Antes que você me pergunte, nossa, quanto eu vou ter que gastar 3,5, né? 35 pontos. Aos poucos tu paga. Não, 35 pontos é a sétima, errei, desculpa. Você vai ter que pagar 15 pontos. Mas meu limite é 5,1. Só gasta, só gasta. Gasta até tu conseguir pagar todas as parcela. E permite você fazer portais, porque antes você não teleportava seus aliados, agora você teleporta. Marcas de fogo em lugares, eu coloquei fazer lugares, porque você pode criar uma área. Uhum. Pode. Você. Deixa que eu abro. Pode ficar lá. Sendo que isso é uma das piores coisas para você não conseguir atacar. Por exemplo, se tu fizer um lugar muito estreito, cuidado, se a especialidade da pessoa é atacar lá, você vai estar em uma desvantagem absurda. Por favor, amigos, cuidado. Agora vamos para o último nível, que é 35 pontos. Esse sim. O sexto é 15 e esse é o 35. Por que essa diferença é imensa? É por causa que você ganha magia. E você ganha magia primordial dessa habilidade. Magia primordial agora tá certo. Esquece quando foi magia. Antigamente é manipulação. Agora é magia. Tu ganha magia infernos. Que permite você criar um inferno que você pode fazer quase tudo com fogo. Teletransportar do nada, essas coisas. Que né, só tu ter mana e usar. Isso é bom para decadentes, porque se tu for usar isso contra alguém que tem assalto do tempo de nível 10, os dois podem combater, sendo uma luta de expansão de domínios, né? Um contra o ultimate do outro. Maneiro, certo? Manipulação de água. Permite você manipular e você não consegue fazer grandes criações de água. Mas eu vou criar água para bater nesse cara. Não, irmão, tu cria água simples, água potável. Tu no máximo vai apagar o fogo dele. Se tu conseguir apagar, né? Lembrando, água não vence o fogo naturalmente. É possível que no dado você evapore a água. Então é o maior dado. Apagar o fogo ou desaparece. Ou você manipula, que isso é bastante fácil, se estiver perto da água. Ou você cria para beber, né? Aí é triste. Agora vamos falar quantos pontos upa até os 5. É 5 pontos. Que é quase o limite. O limite é 5,1. Né? Incrível, certo? Com isso, você consegue fazer uma coisa legal. Você consegue modificar a água melhor.
Como assim? Antes você só podia, tipo, dar splashes de água. Agora tu pode fazer onda, sentar com essas coisas. Legal, né? Mas eu não acho ela tão interessante. Segunda, junção com outros ataques. Vocês lembram que o fogo... Ó, vou voltar aqui. O fogo, ele não tinha isso. É porque a água, ela pode se juntar com ataques juntáveis. Tem que estar lá. Pode se juntar. Né? Tem que seguir as regras. Ela pode se juntar com ataques, tipo magias como água, estrela, essas coisas. E isso pode ser útil para caso você queira fazer um combinho com outra habilidade. Usar como ação secreta, eu já expliquei. Mas a água eu acho mais interessante porque se você estiver usando em um lago, você tem duas ações secretas se tu tiver em vantagem, tipo um oceano, essas coisas. Aí a manipulação permite tu andar pela água, então. Então você fala, mestre, quantas ações secretas eu posso fazer? Já que eu tô em vantagem porque eu tô no oceano. E o mestre, ao contrário do fogo, que o mestre jogava um dado de percepção, esse daqui não dá se tu tiver em um lugar muito não visível. Tipo o oceano, pô. Agora vamos para, né, a terceira. Manipulação de terra. A primeira, vocês veem que é só manipulação e não criação por um motivo. Você não consegue criar terra no nada, irmão. Sejamos realistas. Fogo, até que dá. Mas terra, né? Permite você manipular, né? Você tem que estar no chão. Nesse nível, você tem que manipular a base do toque. Então, cuidado. Moldagem. Aí, lembrando que esqueci de avisar uma coisa importante. A água, ela não cura. A não ser que seja de água. E ela não dá dano na água simples, se for algum ser vivo normal. E, né? Ela não, né? É ruinzinha. Então, eu não recomendo ninguém pegar água. A pedra, ela consegue, com a sua querida moldagem, você consegue fazer uma coisa interessante. Escudos bem olhados. Porque antes você podia moldar com sua mão. Mas agora você pode moldar só com pisões. Tipo, você dá ataques menos óbvios. E né, isso pode ser útil para tu criar barreiras com espinha e essas coisas. Aumento de área de controle. Permitindo que você não toque e sem ter uma distância razoável. Você pode literalmente só tocar no chão, né, fazer um espinhão. Que sim, isso é bastante possível. E é claro que, né, você não consegue usar técnicas extremamente destrutivas, como o fim da calamidade, essas coisas. Então não dê nome top para isso daqui não. Só falar, mestre, sem tocar, para não ficar óbvio, eu vou só pisar no chão e eu vou criar uma barreirinha para cada um dos meus aliados. Aí, né, tu gasta a quantidade de mana e pronto. Usar como ação secreta. Esse fator é o mesmo que a água. Por que o fogo não? Irmão, o fogo ele é visível. Mas a terra no seu habitat, a água também, nenhum dos dois é visível. Sendo que isso é bastante útil para casos que, né? Se por acaso um combatente de água tiver usado isso na água e um combatente de terra usar isso na terra, nenhum dos dois vai saber a armadilha do outro. Não vai saber nem se fez a armadilha. Aí ação secreta não é só em armadilha não. Ação secreta é tipo ataques futuros ou ataques que você pode esconder. Controle melhorado, que é o 100%. Imunidade a sufocamento. Você também pode controlar níveis inferiores,
todos é nível 5, dá pra controlar níveis superiores. A pedra já controla naturalmente. Se o cara fizesse tipo pisar no chão, não, esse cara não tem isso. Aí vocês podiam fazer um teste, se fosse igual pra ver quem controlava melhor. Isso até que é bastante bacana de pensar, né? Porque dá pra controlar a terra do outro, porque não foi ele que criou. Mas isso permite que você tenha uma chance altíssima. Tipo, se a diferença for vocês falando mesmo, vai ter que ser, né? Que nem nível 1 contra nível 1. Ah, quem tinha o maior dado vence. Mas se for tipo nível 4 pra baixo, aí tu GG. Vocês têm o mesmo problema, que é 5 pontos. E né, vocês vão escolher. Nossa! Você esqueceu, Vitor, de falar do crítico da a sexta e a sétima da água. Irmão, não falei por um motivo. Veja, olha, transformar em água e usar o 100% do potencial. Aí, transformar em água, ela gasta 3 coisas suas: mana, vigor e vida, se o cara conseguir te ferir com essa forma. E tu toma o dobro de dano, dependendo do ataque. E se alguém usar uma bucha, quando você estiver nessa forma, tu perde o pedaço do corpo. A pedra, ela não te transforma. E sim você consegue absorver o material. Então a água no nível 6 ela transforma e a pedra absorve. Ah, mas tem um aço. Por que a pedra ela pode absorver o aço? Não. Ela absorve minérios, como diamante, essas coisas. Minérios que são possíveis, como carvão. E minérios que são industrializados, como aço, metal, não é possível. Então não esqueça. E eu esqueci de avisar, mas eu vou falar na mesma hora. Regeneração através da pedra, que permite você se regenerar seu corpo através de uma pedra. Que é tipo, você regenera os minerais do seu corpo. Isso não regenera membros, mas isso regenera a vida. Então, né? Vida e vigor. Não, mano. Agora vamos pro interessante. Ah, você não falou gasto. Os dois têm o mesmo gasto. E o resto também. Que é 50. Que é 20 pontos. 20. Os 4 iniciais são, tirando o fogo, são 20 pontos. O vento também é 20. E 50, que é igual a todos, menos o último. Então, né, anota aí. 20 pontos de crítico, eu vou ter que parcelar. E 50 para ter o 7º nível. Vento, irmãos. Vento, você de início já tem uma coisa impressionante, chamada pressão. O que é pressão? A manipulação de vento é conhecida como a manipulação mais perigosa, porque ninguém sabe, mas ela tem um segredo chamado a arte da pressão. Se tu fazer uma bolha de ar ficar cheia de pressão e atirar, permite que você literalmente dê um tiro bastante forte, sendo que esse tiro é 3 vezes mais forte que uma bala. E né, vamos continuar. Ah, e eu vou fazer até o quinto. Vou fazer até o quinto porque, né, vou negociar aqui. Mas não se preocupem, senhores. Eu acho que vocês vão entender. Então, né, que eu vou ter que fazer em 2 partes do vídeo. Então, né, desculpem-me. Agora, só para ficar melhor, eu vou falar as habilidades. Moldagem, eu já expliquei, permite você moldar, fazer tipo ondas de ar, essas coisas. Terceiro, modificar melhor. A moldagem, ela permite que você literalmente crie tubos de ar, essas coisas, sem né, ter o tubo em si, tipo um tubo com puro ar. Usar como ação secreta e diminuir o uso do ar. Criação de ar, permite você criar. E também permite você respirar no espaço se tu tiver vigor suficiente para, né,
usar o vigor para ter respiração. Então, né, isso é bastante útil. Agora, imunidade à falta de ar, que é algo bastante útil na minha opinião, e golpe de ar. Golpe de ar é o ultimate dessa querida técnica. Então, cuidado, senhores, quando estiver usando isso, isso pode te ajudar ou piorar a situação, porque isso gasta muita mana e é um golpe de pura destruição. Chegando pro gelo. O gelo, ele é conhecido como ser a manipulação principal dos Lotus Brancos, que é uma organização que, né, segue o usuário do Lotus Branco. Lá é conhecido por ter congelamento e vamos falar do gelo. O gelo, ele tem a capacidade de transformar matéria transformável em gelo, de ir para estado líquido para o sólido, como água, alguns materiais, e ele pode transformar ar em gelo. Isso é possível na química. Então não fiquem preocupados. Essa é a manipulação com mais desenvolvimento químico. Sendo que essa manipulação ela tem uma habilidade bastante legal, que é literalmente você conseguir congelar as pessoas. Ah, obrigado, Laura. Pode ficar. Não. Sendo que o congelamento ele causa alguns efeitos, como não movimento, não movimentação, causa de ação perdida, perda de ataque, e você pode congelar golpes, sendo mais útil. Junção de elemento permite você fazer uma junção com um outro elemento, sendo ela um pouco mais absurda. Vamos agora para a ação secreta. Ela permite você fazer o óbvio e, né, isso é bastante útil. Lotus Branca. Essa daqui é uma magia que somente pode ser ganhada através de muito esforço, sendo que ela literalmente gasta o seu. Você chega lá no 5º nível e fala: nossa, mas o líder tem que ter isso, então qualquer um pode ser o líder? Não, estou falando da Lotus Branca feitiço de nascimento, não Lotus Brancas pelo gelo. Então, né, senhores, não reclamem se, né, não conseguirem a Lotus Branca. Criação e soberania água. Se por acaso mesmo que você seja uma água nível 7, ó, nível 7, você consegue usar 140% do seu potencial, você vai ser congelado e perder para o gelo. Se o gelo o pensar, mas tem um porém, esse congelamento só pode acontecer se usar mais mana que o usuário. Então, né, o economizamento de mana vai ser horrível nessa hora. Porque só o cara usar mais mana que você que GG. E realmente tem que ser mais mana. Usar 100% do gelo. Sendo o gelo em área, que você naturalmente não controla. Ou gelo, né, coisado. Por favor, irmãos, agora vamos para magma. Você pode criar uma pequena quantidade, que não é muito. Pode fazer splash, essas coisas, como se fosse água. Derretimento, que é através de toques, que você pode fazer. Quando alguém tentar te bater, você pode derreter. Junção específica, que permite juntar com... Não esqueçam, água, não gelo. Se juntar com gelo não dá. Pode se juntar com água para usar o pseudo magma aquático, ação secreta, e o feitiço magma aquático, que permite você literalmente atacar e ultrapassar golpes de água ou golpes que esfriariam o magma. Agora vamos para, né? Lembrando, a criação de gelo a um nível 6, até eu chegar no tempo, que vai ser quando eu paro na massa, vai ser basicamente 50.
Não, 50 não, é 35, errei, 35. Que permite você fazer um magma absurdamente forte, mas ele sempre vai estar escondido no seu corpo, que você pode usar como ação livre e você pode usar ação secreta para usar esse magma melhor. Usa 5% do magma, permite você criar em altas quantidades e fazer um pseudo vulcão. Mas né, isso é bem difícil. Agora vamos pro aço. Criação e manipulação de aço, que permite você manipular e criar. Você também consegue usar golpes bastante eficazes, mas não muito. Ataques que você não gostaria de usar, mas né. E você pode criar barras de ferro. Ao contrário dos outros que você viu, essa daqui você já tem manipulação desde o início. Então né, pode usar e manipular o aço. Tétano permite você enferrujar e criar golpes de tétano. Sendo que o golpe tem que cortar, né? Junção de minérios. Permite você fazer uma fusão com minérios, como metal, essas coisas. Ação secreta e aço dos irmãos, que é um feitiço que eu vou explicar em magias, que ele pode juntar e fazer magnetismo, choque magnético, e que né, é como se fosse o magnetismo do aço dos irmãos, só que melhorado. E usar 100%. Lembrando, o sétimo nível é 50 pontos, independente, somente do tempo que vai ser mais. Gravidade permite você fazer manipulação simples, usar a levitação para voar, ou fazer o usuário voar, ou inimigo. Alvo também vale. Aumentar dano de impacto, que você pode usar gravidade para, né, ajudar no impacto. Ação secreta e aero gravitacional, para aumentar a gravidade naquele lugar. Anulação de gravidade, que isso acontece somente em um alvo. Ele fica sem gravidade de um alvo. É somente aquele ser vivo. E gravidade zero, que cria uma área zona, que é um feitiço mó top. Massa, que permite você aumentar o seu peso. Sobrepeso, que você aumenta mais ainda a massa do seu corpo. Aumento de peso, que aumenta mais e mais ainda, que é um feitiço que serve para quem vai usar judô. Ação secreta e punho de massa, que é para quem vai usar pox. Antes que vocês perguntem, aumento de massa a sobrepeso e aumento de peso serve para o judô, e o punho de massa serve para boxe. Modificação de massa, que permite você modificar o seu corpo para uma parte ter mais massa que a outra, e usar 100%. A última e não menos importante, manipulação do tempo. Viajar por visão do futuro. Aí lembrando, tudo isso são magias. Visão do futuro, que permite você ter evidência. Não feitiço em si, mas é uma habilidade muito top. Que permite você ver um turno. E é claro, o cara vai ver o turno e pode desviar. Mas se não quiser, ele pode alertar o que vai acontecer. Pular o tempo, que vai ser uma habilidade que ele pode pular o turno para, né? Ah, eu vi o que vai acontecer, mas eu quero ir logo para esse evento, porque esse evento vai me ajudar. Tu pula o tempo, que nem um animezinho, quem viu a foto do perfil, sabe que eu sou fã. Aí tem o carinha, que o meu protagonista, ele é o que eu tô usando na foto de perfil. Ele tem essa habilidade, você faz a mesma coisa. Voltar no tempo, permite você voltar um turno, ou mais, né? Que isso ajuda muito. Ação secreta, que permite você guardar para quando der ruim você, né? Voltei, ó, pulei. Parar o tempo, que esse é o seu limite, né? Agora vamos para isso. 45 pontos de crítico para você desacelerar o tempo daquele lugar e você ser o único veloz. E 70 para você criar área temporal, que tudo você pode fazer. Obrigado pelo vídeo, deem like e tenham um ótimo dia. Falou!